Iniciando o metabolismo do glicogênio. Então, esta figura aqui, que é uma micrografia eletrônica, mostra danos de glicogênio, um material coralino escuro, no fígado de um rato alimentado. Permite que você dá um tempo para o glicogênio ser reposto. A partir disso, você faz o corte histológico do tecido e mostra essa pigmentação que é o glicogênio. Aqui um esquema que mostra a estrutura de ramificação do glicogênio, né? Então você vai, para poder dar uma compactada, né? E não fazer só um polímero linear, então você vai produzindo ramificações para armazenar mais glicose. E como que esse glicogênio varia ao longo do dia, né? Então se a gente pegar aqui que pessoas, né? Isso aqui é feito com mamíferos, né? Ou animais de laboratório, almoço, jantar, né? Nossa referência humana, né? E café da manhã. Então, o que você vem, né? Na hora do almoço você está com fome e seu glicogênio está baixo, porque você está usando, por exemplo, neste momento você está usando as suas reservas, aí se você não parou um lanchinho rápido agora, no intervalo, você está consumindo o seu glicogênio, tá? Está consumindo tecido adiposo também, né? Lipídios, mas o glicogênio está indo porque o seu cérebro precisa desta glicose, as suas hemácias precisam da glicose que está armazenada no glicogênio. E aí aqui o pico, né? Você vai ter um pico aqui depois do almoço, então sobe a reserva de glicogênio, vai caindo ao longo do dia, no jantar. Aqui intervalo de horas, né? Meio-dia, jantar lá pelas, não sei, aqui seria 18 horas, então você ficou 8 horas em jejum, caiu um pouquinho. Aí, depois do jantar, um aumento, né, que seria o teto. Isso aqui é um pouco teórico também, né? Depende do quanto você come no jantar, né? Quanto você come no almoço. Então, teria um pico aqui logo após o jantar, que é para você passar a noite toda em jejum. Então, chegar no café da manhã ainda ter glicose circulando, que é o mínimo, né? Lá pelas 4 da manhã. Então, essa é a oscilação do glicogênio no fígado ao longo do dia. Se alimentou, sobe, se alimentou, sobe, parou de se alimentar, entra em jejum, cai a concentração de glicogênio. Então, ele serve para isso, é uma reserva energética, mas de curto alcance, né? Você acaba com essa reserva de glicogênio em 8, 10, no máximo 12 horas de jejum, você não tem mais glicogênio armazenado. Ah, mas aí não vai ter glicose, vai entrar em hipoglicemia? Não, você faz gliconeogênese, tá? Você tem outras fontes para a produção de glicose, para justamente não entrar em hipoglicemia. Então, como que eu faço isso? Como que eu imobilizo, né, a glicose? Para onde vai essa glicose? Então, começa aqui. Isso é o glicogênio, né? Polímero de glicose. Então, lá no glicogênio tem N moléculas de glicose. Esse processo é chamado de glicogenólise. Tá? Então, como que eu removo unidades de glicogênio? Então, a enzima aqui que funciona aqui é a glicogênio fosforilase. Ela faz a introdução de um fosfato inorgânico, gerando frutose e um fosfato, e depois a ação da fosfoglucomutase, eu já entro com um intermediário da via glicolítica, aqui, tá? Glicose 6-fosfato. Então, se eu estiver no músculo, o que vai acontecer? Eu vou fazer já a via glicolítica, chegar até piruvato, tá? Então, eu vou descer aqui, produzindo piruvato, complexo piruvato deshidrogenase, acetil-CoA, ciclo dos ácidos tricarboxílicos, que é o ciclo de Krebs, tá? Acetil-CoA, ciclo de Krebs, CO2 e água, e o que não está mostrando aqui, né? Então nós vamos ter que colocar todo o mapa de novo, a produção de energia. Fiz o ciclo de Krebs, gerei NADH, FADH2, vou para a cadeia respiratória e produzo energia, ATP.
tá? Então, isso seria no músculo. Liberou glicose do glicogênio, glicose 6-fosfato, já intermediário da via glicolítica, vai para frente, ok? Um detalhe aqui, né, se a gente quiser fazer uma comparação, como eu estou começando a via glicolítica com glicose 6-fosfato, eu já tenho um rendimento maior, né? Qual vai ser o meu ganho de ATP? 3. Por quê? Eu economizei um ATP aqui, ó. Notem que eu não coloquei ATP aqui, eu só coloquei fosfato para fosforilar essa glicose, tá? Que gerou um fosfato e depois a 6-fosfato. Então, o meu balanço energético de uma glicose que veio do glicogênio no músculo é mais 3 ATP e não mais 2. Tá? Porque eu só gasto o segundo ATP, que é a produção aqui nesse meio, aqui para produzir a frutose 1,6-bifosfato. Bom, mas o mais importante não é esse glicogênio do músculo para manter a glicemia, porque o músculo está consumindo a glicose. Tá? Existem outras formas do músculo contribuir com a glicemia, mas isso não vou entrar em detalhes agora. O importante para manter a glicemia é o fígado, porque o fígado não vai utilizar esta glicose para fazer piruvato e fazer ciclo de Krebs, ok? Porque o fígado está preocupado em manter a glicemia. A função dele agora é manter a concentração de glicose no sangue constante, para que as hemácias não morram, não tenham hemólise e para que o seu cérebro não entre em coma. Então, eu faço o quê? Glicose e um fosfato, então no fígado, né, o mesmo processo, igual ao do músculo, né? Então, essa parte aqui de cima é igual tanto para o fígado quanto para o músculo, separo só aqui. Ó. O fígado vai remover esse fosfato que foi adicionado e vai gerar glicose livre. E esta glicose é que vai para a circulação, ok? Então, eu utilizo essa glicose aqui para manter a glicemia. Então, essa é a diferença do fígado para o músculo. Como a glicose é armazenada. Tá? Então, aqui é um outro roteiro de como eu adiciono glicose ao glicogênio. Então, iniciando com glicose, hexoquinase, via glicolítica, glicose 6-fosfato, aquela glicomutase que eu mostrei no slide anterior, mudo o fosfato do carbono 6 para o fosfato do carbono 1 da glicose, para a hidroxila do carbono 1 da glicose. E aqui eu produzo, então, a glicose e um fosfato. E aqui entra a participação do UTP, porque eu vou fundir esta molécula de glicose com a uridina trifosfato. Na verdade, vai ficar um uridinil fosfato, né? Um uridinil glicose, ou UDP glicose, por ação dessa enzima, glicose fosfato, um fosfato uridinil transferase, estou transferindo o quê? Olha, isso aqui em verde é a molécula de glicose, e o que está aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar todo mundo aqui, é o urotilil, que veio do UTP. Notem que aqui eu gasto energia para fazer esta fusão do UTP. O UTP é o U utilizado, né, para a síntese de RNA, que é a troca do T pelo U no RNA. E houve gasto de energia, porque isso daqui é equivalente, né, a um ATP. Tá? UTP trifosfato, o ATP trifosfato, adenosina trifosfato, e aqui o UTP. E aqui eu saí com pirofosfato. Tá? Esse pirofosfato, ele não consegue, a célula não consegue aproveitar a energia entre os dois fosfatos, e ele é hidrolisado a 2 fosfatos inorgânicos. Então, aqui o equivalente é que, como se eu tivesse gasto 2 ATPs, tá, para fazer esta conversão. Então, há um gasto de energia aqui. Tá? 2 ATPs. Porque foi para pirofosfato. Ou seja, aqui na molécula,
depois que sai, né, o fosfato, esse fosfato veio, eu assinalei errado, esse fosfato está com a glicose, um fosfato, e esse fosfato é o que veio do UMP, né? Então, isso daqui é o UMP, daqui para cá, fosfato para cá, UMP. Esse fosfato já estava na glicose. Então, eu gastei o equivalente a 2 ATPs para poder criar uma unidade para incorporar glicose ao glicogênio. E aí, finalizando, a glicogênio sintase, ela pega o quê? A UDP glicose, que é esse trambolho aqui, e adiciona ao glicogênio. Eu tinha N-glicose ao glicogênio. Chegou mais um, eu fico com N mais um glicose armazenada e libero o DP. Tá? Então, agora sai aqui o DP. O DP, com uma ligação fosfato a mais, ele forma o UTP novamente. Tá? Então, eu gastei aqui, se parar para fazer o balanço, um ATP aqui, dois ATPs, e aqui eu recupero uma ligação fosfato. Então, é como se tivesse gasto 2 ATPs para fazer esse processo. Okay? Então, isso é bem simples, parece complicado, mas é muito simples incorporar e remover glicose do glicogênio. Aqui são ações, né, de como fazer ramificações, tá? Então, tem uma enzima ramificadora, tá? Glicogênio sintase está adicionando glicogênio, né? Então, aqui é feito pela glicogênio sintase. E a ramificadora é que pega o que foi incorporado e traz daqui para cá, né? Então, ela pegou aqui, estava aqui nessa fitinha aqui, veio para cima. Então, é só um rearranjo molecular. Tá? Por que fazer esse rearranjo? Para caber mais glicose num espaço menor. Aqui um slide que mostra como que eu produzo a semente, né? A glicogenina, que é aonde eu começo a incorporar glicose. Tá? Então, a glicogenina é uma proteína e tem uma tirosina, onde eu começo a fazer a adição de moléculas de glicose. Então, N-UDP-glicose e várias ações da glicogênio sintase ramificadora, que a gente acabou de ver, eu vou produzindo, então, a glicogênio ou glicogenina. Okay? Isso é a origem, né, de onde eu começo. Eu não consigo fundir, pegar duas moléculas de glicose para iniciar a formação do glicogênio. Eu dependo de um outro mecanismo. Okay? E aqui a parte final é a parte já de regulação, né? Como que eu libero ou como que eu acesso o glicogênio? Quem que estimula a quebra do glicogênio? Glucagon, vocês sabem que é o hormônio liberado durante o jejum, e epinefrina. O que é epinefrina? Adrenalina. Tá? Então, se você tiver uma emergência ou precisar correr ou estiver praticando exercício físico, começa a cair a quantidade de glicose sanguínea e eu libero epinefrina ou adrenalina. Tá? Então, esses dois hormônios, né, que agem à distância no hepatócito para liberar glicose para a circulação sistêmica. Bom, os dois mecanismos, né, eu tenho um receptor, então aqui um receptor de glucagon, aqui um receptor que reconhece a molécula da adrenalina, os dois mediados por proteína G, tá? Isso vocês devem estar vendo com a Cláudia, com o Felipe também, de sinalização aos segundos mensageiros, que está acoplado a esta enzima adenilato ciclase que produz um mensageiro chamado segundo mensageiro. O primeiro é esse aqui, tá? O glucagon é o primeiro mensageiro, a epinefrina é o primeiro. Esse daqui é chamado segundo mensageiro. Se consigo fazer. Então, a MP cíclico. O que o AMP cíclico faz? Ele bloqueia, por exemplo, a conversão de glicose para piruvato. Tá? Então, se eu estou precisando de glicose,
na circulação, eu não vou fazer piruvato e não vou chegar à síntese de lipídios, gordura. Tá? Então, tudo está favorecendo o quê? Ó? Regulação positiva para liberar glicose 1-fosfato a partir do glicogênio, para liberar a glicose, glicose livre e o fígado transportar essa glicose para fora do hepatócito, ou seja, para a circulação.